respondendo aquela enquete polêmica que eu coloquei nos stories sobre o que estraga menos os cabelos, se é deixá-los secando naturalmente ao ar ambiente ou se é fazer uso do secador de cabelos. Bom, para isso, para responder essa pergunta, eu me embasei nesse artigo científico aqui, ó, que é um artigo científico coreano de 2011. Nesse artigo, eles pegaram 5 amostras padronizadas de cabelo e eles pegaram a primeira amostra, era a amostra controle, então não foi feito nada. A segunda amostra foi feita uma lavagem desse fio, dessa amostra, e foi mantida a secagem em ar ambiente a 20 graus. A outra amostra foi submetida ao mesmo tipo de lavagem, seguida de secagem com secador a 15 centímetros de distância numa temperatura de 47 graus. A amostra seguinte foi submetida à mesma lavagem, só que a secagem foi com secador a 61 graus com uma distância de 10 centímetros e a última amostra foi submetida ao mesmo tipo de lavagem e aí seguida de secagem com secador a 5 centímetros de distância e uma temperatura de 95 graus. Após 30 ciclos, ou seja, 30 dias, essas amostras foram submetidas a algumas análises, tá? Uma das análises foi a respeito da superfície do cabelo. E eu vou colocar aqui, ó, um esqueminha para vocês entenderem essas partes do fio, né? Então, a parte mais interna do fio é a medula, a parte do meio é o córtex e a parte externa é a cutícula. Então, nessa avaliação, eles viram que quanto maior a temperatura do secador, maior era o dano à cutícula, aquela camada externa do cabelo. Quando eles foram analisar os danos ao córtex, eles viram que nenhuma das amostras sofreu danos ao córtex, mostrando que a cutícula conseguiu proteger essa parte mais interna do cabelo desses danos térmicos, né, do secador. O terceiro item que eles analisaram foi uma coisa que chama complexo membrana celular. Esse complexo membrana celular, ele é composto de lipídios, como 18-meia, muito conhecido para quem trabalha com danos aos cabelos, né, um lipídio bastante importante, e também é composto por proteínas. Esse complexo, ele faz adesão das células do cabelo, então ele é bastante importante na estrutura do cabelo. E o que eles observaram é que teve um único grupo que teve dano a esse complexo, e foi justamente o grupo que o cabelo ficou secando em ar ambiente. Isso surpreendeu os pesquisadores e eles acreditam que esse dano ao complexo membrana celular aconteceu porque o cabelo ficou muito tempo submetido à umidade. Porque nessas amostras, o tempo para secagem em ar ambiente era maior que 2 horas. Eles acreditam que foi isso que causou esse dano ao complexo membrana celular, que é tão importante para a estrutura do fio, tá? Eles também analisaram a umidade do cabelo no final desse período, eles viram que não teve diferença estatística importante entre os grupos, e outra coisa que eles viram também, que eles analisaram, era a alteração de coloração. E eles viram essa alteração de coloração, uma despigmentação dos fios que secaram naturalmente e dos fios que secaram a 95 graus. Então, nesse estudo, eles concluem, eles sugerem que o que causa menos dano ao cabelo é a secagem com secador de cabelos. No entanto, a gente tem que frisar que é secando com uma temperatura abaixo de 47 graus, numa distância de 15 centímetros com fluxo contínuo. Então, esse seria o melhor jeito para a gente secar os cabelos. Então, a gente desmistifica aquilo que dizem que secar naturalmente é sempre mais saudável para os cabelos.